Representantes do Brasil e dos Estados Unidos se encontram no Canadá para discutir o tarifaço. E você vai ver também. Falsa bomba em caminhão interdita Rodoanel por 5 horas em São Paulo. 7 chefes do Comando Vermelho são transferidos do Rio de Janeiro para presídios de segurança máxima. Serviço de mototáxi já é o 3º meio de transporte mais usado pelos brasileiros. E ainda, veja as novas regras para os vales refeição e alimentação. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E nesta quarta-feira, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, se encontraram no Canadá e conversaram sobre as tarifas aos produtos brasileiros. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, no Canadá. Durante o encontro, Vieira reforçou a importância no avanço da negociação das tarifas, conforme o que foi definido pelos presidentes Donald Trump e Lula. Desde 6 de agosto, cerca de 60% dos produtos brasileiros receberam sobretaxas de 50%. E mesmo com a diminuição da tensão entre os países, isso não foi alterado. Ainda no encontro, Vieira relatou a Rubio que reuniões entre os dois países têm acontecido. Segundo fontes do Itamaraty, o chanceler brasileiro informou que a parte brasileira encaminhou uma proposta de negociação para a parte americana, mas que o avanço depende da concordância entre os representantes dos Estados Unidos e do Brasil. Além disso, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que deve haver a redução das tarifas sobre determinados produtos. Entre eles estaria o café do Brasil. Porém, as autoridades brasileiras ainda não foram notificadas sobre qualquer alteração das sobretaxas do café brasileiro. Ao final do encontro, Rubio e Vieira concordaram em agendar uma reunião para discutir o atual estágio da negociação. E uma bomba falsa colocada em um caminhão interditou o Rodoanel na Grande São Paulo por 5 horas. O esquadrão antibombas teve que ser acionado. Vamos ver os detalhes dessa história. Um motorista de uma carreta viveu um momento aterrorizante nesta quarta-feira. Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, teve supostas bombas amarradas em seu corpo por criminosos e foi obrigado a deixar o caminhão atravessado na pista do Rodoanel, na altura do quilômetro 45, em Itapecerica da Serra, interditando a via por várias horas, o que causou um congestionamento de mais de 40 quilômetros. Os primeiros que chegaram em Laurito foram os outros motoristas que estavam na pista. As imagens mostram que Laurito tinha suas mãos amarradas e parecia bem confuso e desconexo. Cerca de 3 horas depois do primeiro chamado é que um helicóptero Águia da Polícia Militar chegou ao local, levando integrantes do esquadrão antibomba. Por segurança, a via contrária, que vai sentido a capital, também foi interditada pela polícia. E já no local, os policiais começaram o trabalho de desarmamento da suposta bomba, usando até mesmo cães treinados para este caso. Nessa hora, a equipe policial encontrou o Laurito em estado de choque dentro da cabine do caminhão. As informações iniciais apontam que Laurito foi alvo de um assalto feito por 3 criminosos durante o trajeto entre o estado do Acre e a cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Com trajes antibombas, um policial do GAT finalmente confirmou que as bombas eram falsas, e quando retirou o motorista de dentro do caminhão, ele chegou a desmaiar. Tamanha pressão psicológica estava sofrendo por horas. Agora, a polícia também não descarta a possibilidade de um surto psicótico do motorista.
mas vai continuar as investigações para o desfecho do caso. De fato, a gente está trabalhando, a primeira informação, a primeira hipótese que nós estamos trabalhando é realmente de problemas ali psicológicos. A ameaça de bomba ela é tratada como verdadeira, até que se prove o contrário, por isso foi acionado o GAT, ali, a tropa especializada nessa questão de bomba, de explosivos, porém a gente não conseguiu confirmar até o momento essa informação do roubo. Olha, e 7 chefes do Comando Vermelho foram transferidos do Rio de Janeiro para presídios federais de segurança máxima. O objetivo é dificultar a comunicação entre eles. 7 chefes do tráfico do Comando Vermelho foram transferidos do presídio de Bangu 1 para presídios federais em todo o Brasil. Saindo do complexo de Jericinó, os presos foram escoltados por 40 policiais do grupamento de intervenção tática até o aeroporto de Galeão. Nas imagens, dá para ver a fila que os criminosos formaram para entrar no avião em direção ao Paraná, para o Presídio Federal de Catanduvas. De lá, os presos serão distribuídos entre outros presídios, como o de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho. Mas ainda não se sabe quando será feita essa segunda transferência. Todos eles estarão em unidades de segurança máxima. O governo do Rio informou que os 7 presos fazem parte do comando da facção e essas transferências aconteceram para enfraquecer a comunicação entre os integrantes do grupo. O Ministério da Justiça solicitou essa operação depois de apontarem os perigos de ter esses criminosos no sistema estadual. Essas transferências foram também uma resposta dos ataques da mega operação que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha. E a jovem, identificada como Japinha do Comando Vermelho, se manifestou pela primeira vez após a mega operação do Rio de Janeiro. Ela gravou um vídeo e postou nas redes sociais. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Após a especulação de morte durante a mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, a influenciadora Maria Eduarda, conhecida como Penélope, apareceu nas redes sociais para negar os boatos. No vídeo, Maria Eduarda esclarece que tudo não passou de boatos e chegou a negar o vulgo Japinha do CV, nome que circulou nas redes sociais e em grupos policiais após a operação. Segundo ela, essa pessoa não existe e que tudo foi criação da internet. Ela ainda afirmou que tem buscado se afastar de situações ligadas ao passado, sem deixar claro a qual tipo de atividade estava se referindo. Tal de Japinha que estão falando aí. Não sou eu, essa menina não existe. Japinha não existe. Nem eu e nem uma outra menina que vincularam a esse nome Japinha, que foi uma coisa que a mídia criou, para vocês verem, que a mídia criou, entendeu? Não existe ninguém com esse apelido Japinha, com esse nome, entendeu? Meu nome é Maria Eduarda, conhecida como Penélope. Tenho minha vida, minha história. Tem coisas da minha vida que eu prefiro deixar no passado e que no qual eu não levo mais para minha vida hoje em dia, não faço parte. Quero que deixe no passado. A imagem do corpo que estava circulando nas redes sociais era de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. O homem tinha 2 mandados de prisão em aberto. A Polícia Civil já havia negado que Penélope tivesse morrido. E veja a seguir, serviço de mototáxi já é o 3º meio de transporte mais usado pelos brasileiros. E ainda, veja as novas regras para os vales refeição e alimentação. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E o mototáxi é a 3ª modalidade de transporte mais utilizada pelos brasileiros. Quase 3.000 cidades do país contam com o serviço.
Dados do IBGE mostraram que 2.925 municípios do Brasil prestam serviço de mototáxi, sendo o terceiro meio de transporte mais popular entre os moradores, ficando atrás somente das vans e os táxis convencionais. Ainda de acordo com o IBGE, as motos por aplicativo são o único meio de transporte em 21 cidades brasileiras, a maioria na região do Nordeste. 5 estão localizadas no Maranhão, 6 no Rio Grande do Norte, 3 na Bahia e em Goiânia, 1 na Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal derrubou e declarou que é inconstitucional a lei estadual que barrava o serviço em São Paulo. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso, concordou com a Confederação Nacional de Serviços de que a lei invadia a competência da União, ou seja, a autorização para o serviço de mototáxi é uma atribuição exclusiva da legislação federal. Com isso, a cidade que tem a maior frota do país também passará a contar com o serviço. Quem não ficou satisfeito com isso foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que se opôs à declaração do STF. É uma decisão do STF, obviamente a gente tem que respeitar, mas eu não posso deixar de colocar o meu sentimento de ver uma certa insensatez por conta dos riscos que estão causados. O próprio ministro Alexandre de Moraes, quando o secretário dos Transportes da Prefeitura de São Paulo, se dizia preocupado e contrário a essa atividade. O Plano Nacional de Mobilidade, no artigo 11, artigo 11A e 11B, está muito claro de que compete aos municípios a decisão sobre autorizar ou não. Eu tenho muita fé em Deus de que a gente não vai perder para que a gente possa preservar as vidas aqui na cidade de São Paulo. As motos que prestam esse serviço de transporte precisarão estar equipadas com dispositivos de proteção para as pernas e motor fixados na estrutura do veículo, aparador de linha instalado no guidão e alças metálicas traseiras e laterais para o transporte de passageiros. E de acordo com a Lei 12.009 do ano de 2009, os mototaxistas precisam cumprir os requisitos para prestar o serviço: ter no mínimo 21 anos, possuir a habilitação na categoria A há pelo menos 2 anos, ser aprovada em curso especializado e utilizar colete de segurança com faixas retroreflexivas. Nós conversamos com o advogado e professor de Direito Gleibe Prete e ele comentou a decisão polêmica do STF. Todos nós sabíamos a queda de braço que até então estava com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o governo federal / STF, com o objetivo de não ter a possibilidade desse tipo de transporte numa cidade grande como a cidade de São Paulo. Porém, com essa inconstitucionalidade declarada pelo plenário, houve o quê? A possibilidade agora de ter esse serviço para toda a população. E a prefeitura, ou melhor, as prefeituras, terão agora um prazo para poder regulamentar esta situação, esta hipótese. Professor, quais são os efeitos, o reflexo disso na prática? Bom, logo mais nós teremos sim o trabalho efetuado por esses aplicativos, em que vocês poderão pleitear ou pedir o transporte através de motocicletas. Professor, isso é bom ou isso é ruim? Tudo na vida nós temos dois lados. O lado bom é que você tem um transporte mais barato e mais rápido. O lado ruim é que você incorre em grandes centros, num grande risco à sua vida. O que deve ser ponderado? Sempre a segurança e a vida. Mesmo que nós tenhamos leis que favoreçam determinada regra, tem que sempre ponderar, em primeiro lugar, a vida. Pense nisso. E um decreto assinado pelo presidente Lula muda as regras do Vale Refeição e alimentação. Vamos ver como vai ficar com a Bárbara Benício. Os trabalhadores e donos de estabelecimentos que aceitam Vale Refeição e Vale Alimentação devem ficar atentos, porque as novas regras foram assinadas pelo presidente Lula. Veja agora as principais mudanças. A partir de agora, o limite máximo cobrado dos restaurantes e empresas será de 3,6%. Essa mudança deve acontecer em até 90 dias. Agora, os estabelecimentos não poderão escolher que cartão será aceito ou não. Qualquer maquininha de cartão aceitará vales de todas as bandeiras. O prazo para essa regra valer é de 360 dias. Após a transação, o prazo para o repasse dos valores é de 15 dias, não mais de 30 dias como atualmente. Há também regras de transição, de acordo com o tamanho das empresas. O governo diz que esse decreto aumentará a quantidade de estabelecimentos que aceitam essas formas de pagamentos.
É obrigação das empresas orientar os trabalhadores e cumprir essas novas regras que serão fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os trabalhadores brasileiros podem ficar tranquilos que essas mudanças não afetarão no valor do vale-refeição ou alimentação. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, essa medida ainda vai diminuir os custos de consumo para os trabalhadores. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de bola rolando, porque hoje nós temos jogo atrasado do Brasileirão, é isso mesmo? Exatamente, Kleber. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. O Atlético Mineiro e o Fortaleza se enfrentam hoje na Arena MRV em Belo Horizonte. As duas equipes vivem momentos diferentes na tabela. O Galo quer manter a boa sequência para chegar na Libertadores, enquanto o Leão briga para se manter na Série A. Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam por uma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena MRV às 8h30 da noite. E o Galo vai a campo para tentar manter a boa sequência de 6 jogos sem perder na temporada. Além disso, o time de Jorge Sampaoli sonha com uma vaga na Libertadores. E para isso precisa vencer. Em caso de vitória, o Atlético assume a 8ª posição da tabela. Já o Fortaleza está brigando na zona de rebaixamento. O Leão do Pici está na 19ª posição a 5 pontos do Vitória, que é o primeiro clube fora do Z4. Os donos da casa contam com o retorno do meia Bernat e do zagueiro Juan Tressoldi, que cumpriram suspensão diante do Sport. Por outro lado, o treinador argentino perde o volante Alan Franco e os zagueiros Ivan Roman e Júnior Alonso. Os 3 estão com as respectivas seleções para amistosos. Já os visitantes terão muitos desfalques contra o Galo. João Ricardo, Marinho, Benevenuto e Rodrigo estão lesionados. Bareiro e Brits levaram o 3º amarelo e Matheus Pereira foi expulso. E mudando de assunto agora para falar que o Corinthians está negociando com a Caixa para quitar a sua arena. E estaria até mesmo cogitando mudar o name right para pagar a dívida, que hoje ultrapassa os 600 milhões de reais. Nos últimos 2 meses, o Corinthians se reuniu 2 vezes com a Caixa Econômica Federal para aliviar o valor das parcelas da quitação da Neoquímica Arena. A diretoria corintiana ofereceu os naming rights da Neoquímica para a própria Caixa. A dívida do estádio está em aproximadamente 660 milhões de reais. O Corinthians busca vender os novos name rights por 700 milhões, arrecadando 70 milhões de reais anuais. Neste caso, a empresa levaria o nome da Arena Corinthians. Para isso, o clube paulista teria de romper o contrato com a Hyper Pharma, que detém o name right da Neoquímica Arena hoje, e pagar a multa rescisória de cerca de 70 milhões. A Caixa ainda não respondeu ao Timão em relação a nenhuma proposta. O clube também pediu o valor do pagamento à vista e ainda não obteve resposta. Bom, Kleber, por hoje é só. Fico por aqui. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.